Olá, você está no Power XD. Eu sou Gabriel Dias e o segundo episódio de The Last of Us deu o que falar com direito até a cena romântica. Que papo é esse? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. O episódio começa com uma senhorinha sendo raptada por militares na Indonésia. De início a gente não entende muito bem, a gente acaba achando que é um mal entendido, assim como ela também, e aí ela pergunta no carro: eu fiz alguma coisa errada? O que tá acontecendo? Será que não é um mal entendido? Sei lá. Aí o militar fala que claro que ela não fez nada errado, mas que também não é um mal entendido. Ele pergunta o nome dela e confirma que ele pegou a pessoa certa. Mais pra frente no episódio a gente descobre por que aquela senhora foi raptada. É porque na verdade ela é uma cientista que estudou os fungos durante a sua vida toda. Aí ela tem o primeiro contato com aquela amostra lá e pergunta por que tinha um tipo de substância específica nele. Aí o militar responde que é porque ela foi tirada de um humano. Aí ela dá uma risadinha sarcástica e fala: pô, como assim? Esse tipo de fungo aqui não consegue sobreviver em ser humano não. Coitadinha, mal sabia ela. Aí ela é convidada para conhecer uma das primeiras infectadas e confirma que realmente aquilo estava acontecendo. O fungo estava realmente conseguindo se proliferar dentro de um ser humano. Aí ela, lógico, fica desesperada. O militar chega para ela e fala: olha, a gente te chamou porque a gente sabe que você é a melhor e tal, que estudou isso a vida toda, e a gente precisa de um remédio, de uma vacina e tal, e aí, o que a gente vai fazer? Aí ela olha para ele e fala: irmãozinho, não tem vacina. Não tem remédio. A única coisa que a gente pode fazer para conter isso, agora que ele consegue se proliferar em humano, é bomba. Explode a cidade toda, com todo mundo nela, para ver se a gente consegue pelo menos conter por aqui. Nós sentimos o desespero daquela cena, quando a única coisa que ela pede é para voltar para casa para passar seus últimos momentos com a sua família. E a próxima cena já começa com um take lindíssimo da Ellie deitada em posição fetal em um monte de verde. A gente percebe que tá todo mundo ainda muito desconfiado e o Joel fala que quer voltar de qualquer maneira, porque ele já ouviu esse papo de cura, de estar trabalhando em um tipo de cura e não sei o que, já um monte de vezes e nunca é nada, nunca dá certo. É mais uma cena pra provar que ele tá completamente desesperançado. Mas a Tess consegue convencer ele falando que mesmo que essa história de cura não seja real, o mais importante é que eles possam entregar a menina e voltar pra casa com a bateria. O Joel fala que vai fazer, mas que a qualquer sinal de que ela tá infectada e que vai se tornar uma ameaça, ele vai atirar sem medo. Eles saem então pra sua jornada e o primeiro local que eles entram é um hotel. Neste hotel, a série nos relembra de que a Ellie é só uma garotinha. As cenas dela brincando na recepção e sentindo medo de pular naquela água trazem aquela visão infantil que Joel e Tess não presenciavam há muito tempo. Eles vão lá pra cima, a Tess dá uma subidinha pra averiguar a situação e nisso Joel e Ellie têm um espacinho pra conversar. O diálogo dos dois ainda não funciona por serem completos desconhecidos um pro outro e a única coisa que conecta os dois fora a Tess é o seu humor sarcástico. Falando em Tess, ela logo volta e não com notícias muito boas. O caminho que eles iam pegar tá lotado de infectados. Nesse momento vemos aquela horda imensa deles e somos apresentados ao conceito de conexão que eles têm entre si. É como se os fungos fossem um só. Em outras palavras, se você mata um infectado aqui, você pode acordar 10, 15, 20 ou 30 infectados a 10 km de distância que vão saber exatamente onde você está. Com a primeira rota barrada, Joel tem a ideia de ir pelo museu. E lá um barulho estranho de estalos coloca um medo que a gente ainda não conhecia no rosto dos nossos heróis. Joel pede para ele fazer silêncio total enquanto eles sobem as escadas do museu. O lugar de onde eles vieram desaba e nós escutamos o primeiro barulho do infectado. A cena fica extremamente tensa, porque eles não podem fazer barulho de jeito nenhum. A Tess sai do nosso enquadro por um tempo e eles conseguem sobreviver ao ataque dos infectados. Joel pergunta se ela tá bem e ela fala que sim, que só torceu o tornozelo. Ellie, por outro lado, tem um machucado no braço feito pela criatura, o que deixa Joel ainda mais desconfiado. Ela sobreviveu à primeira mordida, mas o que acontece com a segunda? Ao sairmos do museu, temos uma cena emocionalmente simbólica. Joel pergunta para Ellie se o mundo lá fora era do jeito que ela imaginava. Ela responde que não sabe, mas que acha aquele mundo todo muito bonito. Beleza em meio ao caos. Joel nunca parou para pensar no seu mundo daquele jeito. O que para ele eram só destroços de um mundo destruído, na visão infantil de Ellie é um mundo belo e glorioso. A câmera enquadra Joel olhando para o seu relógio. O mesmo relógio que foi consertado no dia em que sua vida acabou. No dia em que seu tempo parou. Aquela visão infantil de Ellie faz com que o tempo de Joel voltasse vagarosamente a andar. Eles chegam no lugar determinado para a troca, mas existe um clima muito estranho naquele local. Joel se aproxima para investigar quando Ellie percebe manchas de sangue no chão. Tess age de maneira estranha, puxa Ellie pelo braço e ao chegar no local percebem que todos os vagalumes que estavam ali para a suposta reunião já estavam mortos. Ellie suspeita da Fedra, mas Joel logo entende que não foram eles. Alguém do grupo tinha sido infectado e lutando entre si, todos morreram. Tess fica desesperada.
Fica claro pra nós que ela não está bem. Algo está acontecendo. Joel diz que eles têm que voltar pra casa porque o plano tinha falhado, e Tess responde que aquela não era a casa dela e que ela não ia voltar. Nesse momento, eles percebem que na batalha anterior que tivemos no museu, no momento em que a câmera não está em Tess, ela acabou sendo infectada. A dor de Joel é imensa naquele momento, mas ele age de forma racional. Tess puxa o braço da Ellie e compara a sua infecção com a dela, dizendo: já faz 1 hora desde que fomos infectadas. A infecção de Tess era enorme e já se alastrava pelo corpo todo, enquanto a de Ellie, que tinha basicamente o mesmo tempo, estava completamente contida. E com esse argumento, Tess convence Joel de que ele deve levar Ellie para Bill e Frank, porque essa pode ser uma chance real de esperança para aquele mundo. Enquanto isso, o tiro que Joel tinha acertado no infectado que se mexia no galpão desperta uma horda deles que estavam por perto. Eles tinham menos de 1 minuto para sair dali. Tess se despede de nós com uma frase que acompanharia Joel pelo resto de sua vida: salve quem você pode salvar. Joel então puxa Ellie pelo braço, que grita e diz que eles têm que voltar. O último sacrifício de Tess é se explodir junto com aqueles monstros que estavam vindo. E a direção nos traz uma das cenas mais desconfortáveis que eu já presenciei na minha vida. Todos os recursos de um beijo romântico usado em uma cena de infecção. Tess sabia que se lutasse seria pior. Ela seria destroçada e acabaria sentindo ainda mais dor. Ela finalmente consegue acender o isqueiro e se explode para que Joel e Ellie possam seguir sua jornada. Oh, que episódio, meus amigos. Comenta aqui pra mim se você tá curtindo essa série tanto quanto eu e se você conseguiu dormir depois dessa cena horrorosa da infecção da Tess. Deixou o like? Se inscreveu? Então a gente se vê no próximo vídeo aqui do Power XD. Fui!